Você tem dúvidas de como efetuar o cálculo da sua hora de trabalho? Quanto devo cobrar pelo meu serviço? Então este vídeo é para você. Eu tenho recebido seguidamente por e-mail pedido de ajuda, como eu devo calcular o meu valor hora, quanto eu cobro pelo meu serviço. Então, com base aí em vários e-mails e várias conversas, vamos hoje demonstrar para vocês uma forma bem prática de efetuar este cálculo. Para isto, vamos aqui para uma planilha no Excel, onde vou começar com uma planilha aqui já pré-esboçada. Nós temos diversos gastos que devemos levar em consideração na hora de efetuar o cálculo do nosso valor hora. Primeiramente, vamos começar, obviamente, pelo seu provento. Afinal de contas, você está trabalhando para ganhar dinheiro, não está querendo fazer caridade para ninguém, certo? Você quer aí tirar o seu dinheiro mensal para ter uma vida confortável, uma vida tranquila e conseguir, inclusive, manter a sua família. Então vamos lá. Quanto você quer ganhar? Qual é o valor de salário que irá lhe satisfazer? Para o nosso exemplo de hoje, vamos pegar como o piso salarial da engenharia. O piso salarial da engenharia hoje ele é de 6 salários mínimos. E o salário mínimo está em R$ 998. Então vamos calcular aqui. 6 vezes 998. Esse piso aqui ele é regulamentado para uma carga horária de 36 horas semanais, certo? Então, nós vamos pegar esse valor aqui e dividir ele pela quantidade de horas mensais relativas a uma carga horária de 36 horas semanais. Então, temos aqui um valor de 144 horas mensais, levando em consideração um mês de 4 semanas, que é o padrão para a contabilidade. Assim, nós teríamos aqui um valor de hora de 41,58. Então é isso aí? Não, não é apenas isso. Você não tem unicamente o seu provento para cobrar do seu cliente. Você também precisa cobrar todos os demais gastos inerentes à sua atividade profissional. Para que você possa trabalhar, seja como engenheiro ou como um técnico em eletrônica, você no mínimo precisará de um computador, um osciloscópio, fonte de bancada, um gerador de função para efetuar alguns testes em circuitos, principalmente em circuitos analógicos. Assim, como você é um terceirizado, você está trabalhando por conta, você vai ter que adquirir esses equipamentos. Um computador para engenharia, ele precisa ter aí um mínimo de performance, ele não pode ser qualquer computador. Você vai gastar aí um bom dinheiro para adquirir um computador que consiga rodar bem todos os softwares de simulação necessários para o seu trabalho diário. E esse tipo de computador normalmente não é muito barato. Se você for pensar em um notebook, vai gastar aí algo em torno de 6 mil a 7 mil reais. Um computador desktop de mesa vai custar aí em torno de 4.500 a 5 mil reais. Se você for colocar ainda um no-break, o que eu encorajo você a fazer, afinal de contas não é nada legal você acabar perdendo um dia inteiro de trabalho por causa de um pico de luz. Então é importante você ter um no-break, você vai gastar mais uns R$ 1.200 nesse no-break, o que acaba equivalendo o computador de mesa, o desktop, com uma workstation móvel, né, com um laptop. Então vou colocar aqui o valor do computador na faixa de R$ 6.500. Ok, temos o osciloscópio também para comprar. Mesmo o osciloscópio de entrada, como um Tektronix da linha TBS, você vai ter aí um gasto de no mínimo R$ 2.600 para adquiri-lo. Então vamos botar R$ 2.600 para o osciloscópio. Fonte de bancada na faixa de R$ 1.400. Gerador de função na faixa de R$ 1.650. Então, efetuamos um somatório de tudo isso aqui, que é o mínimo que você precisa ter para trabalhar com eletrônica, com engenharia, e assim nós temos um gasto inicial de R$ 12.150. Agora precisamos calcular isso daqui para termos o retorno deste valor. Você vai, bem dizer, sublocar isto para o seu cliente e quanto tempo você vai querer ter o retorno deste investimento. Primeiro você precisa ter em mente que esses equipamentos eles vão depreciar, ou seja, conforme vai passando o tempo, o risco de um defeito que faça com que você tenha que substituir o equipamento vai aumentando. Assim, nós normalmente utilizamos aí um retorno entre 12 a 18 meses para que você não tenha perdas, né? Afinal de contas, se uma fonte de bancada, um osciloscópio queima, você tem que repor ele. E você precisa tirar esse dinheiro de algum lugar.
obviamente você vai cobrar um aluguel desse equipamento do seu cliente. Então eu vou colocar aqui esse valor total, um retorno em 12 meses, certo? Então vamos pegar este valor, vamos dividir ele por 12 e em cima deste valor aqui, teremos de retorno, ainda vamos calcular qual é o valor que teremos de adicional por hora para termos então o retorno do investimento feito nos equipamentos. Então vamos dividir ainda esse valor pelo 144, né? As horas mensais de trabalho. Então temos um adicional de R$ 7,00 ao nosso valor de hora. Ok, o que mais nós temos de gastos mensais para o nosso trabalho? Vamos ter um pacote Office, obviamente, né? Você vai ter que ter um pacote Office para desenvolver todas as documentações, abrir documentos de clientes, né? E não ter problemas na hora de realizar o seu trabalho. Assim, um pacote Office mensal hoje está na faixa dos R$ 32,00 por mês. Ainda temos a licença do Windows. A licença do Windows você vai pagar uma vez para o seu computador. Aqui eu vou colocar um tempo de vida médio do seu computador de 2 anos. Uma licença do Windows Professional está na faixa de R$ 890,00. Então nós vamos colocar aqui o valor de R$ 890,00 dividido por 2 anos. Então, valor anual de R$ 445,00. Temos a licença do seu software CAD preferido. A licença do Proteus ela está na faixa dos R$ 14.000, R$ 14.500 aproximadamente. Você pode, obviamente, licenciar uma versão mais barata com menos recursos, conforme a sua necessidade, né? Aí você coloca o valor que for mais interessante para você. Se você for utilizar também softwares gratuitos, existem vários, você não precisa colocar aqui o valor. Então você vai ajustar aí conforme a sua necessidade. Eu vou colocar aqui o valor anual de 14.500 para a licença do Proteus. O Micro C, vamos colocar o valor dele que é de R$ 1.250. Agora temos os gastos mensais fixos, energia elétrica, telefone, internet, também temos aluguel, né? Muitos de nós temos que alugar uma sala para poder trabalhar. Então temos este aluguel, temos gastos extras, deslocamentos, afinal de contas você tem que ir de casa para o trabalho. Gastos com alimentação, você também, obviamente, você não vive de luz, né? Você não faz fotossíntese, você precisa se alimentar. E isso tudo também tem que estar incluso no seu valor de hora mensal. Então vamos colocar aqui R$ 250,00, por exemplo, de energia. Se você tiver um ar-condicionado, esse valor, obviamente, ele vai escalar, né? Chegando aí até R$ 700,00 por mês, a depender da sua região, a depender do valor da sua hora. Então, R$ 250,00. Telefone, vamos colocar aqui R$ 50, R$ 60,00, se você fizer aí um desses planos com ligações ilimitadas, né? Internet, em torno de R$ 120,00 aqui na minha região, a fibra ótica de 50 MB. Aluguel, na minha região você vai gastar para uma sala pequena em torno de R$ 600,00 o aluguel, aí mais, é claro, o condomínio, chegando em torno de R$ 900 até R$ 1.000 com o aluguel com o condomínio, ok? Depender da sua região, se você estiver em São Paulo ou em Porto Alegre, um grande centro, o valor do aluguel ele pode escalar bastante. Coloque o valor do seu aluguel aqui, obviamente. Vou colocar aqui então R$ 1.000. Valores extras, você vai ter que calcular quanto você gasta com os deslocamentos, quanto você gasta com a sua alimentação. Vamos colocar aqui uma média de R$ 40,00 por dia. E nós temos em torno de 24 dias úteis por mês. Alguns meses dá menos, alguns meses dá mais. Então, normalmente utilizamos aí o cálculo contábil, né? Que é de 24 dias úteis por mês. Ok, então temos aqui os nossos gastos. Agora vamos efetuar alguns ajustes aqui. Os gastos anuais precisam ser diluídos em 12 meses. Ok, aí está, né? Podemos fazer o somatório. Temos esse total aqui por mês, que é o gasto fixo que você tem, e vamos dividir isso aqui pela sua quantidade de horas. E aí está, então, né? Temos um acréscimo de mais R$ 26,00. Agora vamos dar uma olhadinha aqui nesta outra tabela. Nós temos aqui então o somatório imobilizado, gastos fixos, o seu salário, um 13º, obviamente, né? Você vai querer ter esse 13º lá no final do mês, né? Para os seus gastos pessoais aí com a sua família. Então, esse valor ele vai ser diluído em 12 vezes, que seria o valor do seu salário. Temos as férias também,
com mais o adicional de férias, que vai seguir a mesma ideia. Você vai pegar o seu valor horário, né, do salário, vai dividir isso por 12 e vai ainda colocar mais 1/3 de adicional, que vai dar esse valor aqui, né? Tudo isso aí é para criar o seu valor de hora. Aqui então nós temos ainda o valor de R$ 82,82 por hora. Isso aqui é o valor cru, né, pessoal? É sem lucro para a sua empresa. Você vai querer ter aí um valor de reinvestimento para a sua empresa e você também precisa ter aqui mais uma margem. Afinal de contas, você não vai ter sempre 144 horas mensais preenchidas e você não vai estar sempre trabalhando efetivamente 144 horas em projetos. Você vai ter atendimento para cliente, você vai ter que fazer levantamento de especificação que muitas vezes não vai te dar um retorno, né? E isto é importante de ser lembrado. Sabe aquele cliente que liga para você, cara, eu preciso fazer tal coisa, né? Me faz um orçamento aí. Aí você faz aquele orçamento, faz todo um levantamento, vai gastar aí umas 3, 4 horas para fazer o levantamento e você vai entregar a especificação para o cliente e depois o cliente simplesmente não faz o projeto porque achou caro. Bom, essas 4 horas têm que sair de algum lugar. Elas vão ter que sair, vão ter que ser diluídas no seu valor de hora. Então, em cima desses R$ 82,00, você ainda tem que colocar aqui, você ainda tem que diluir aqui, né, essas horas que você trabalhou, entre aspas, de graça. Né? Você tem que adicionar isto. Então, uma forma de fazer isto é você alterar aqui a quantidade de horas mensais que você efetivamente vai trabalhar, que você calcula que efetivamente vai trabalhar, ou você pode simplesmente colocar um adicional ainda aqui em cima. Vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui que metade do tempo você estará em atividades administrativas, que não são diretamente cobradas. Assim, a nossa quantidade de horas vai cair de 144 para aproximadamente, vamos botar aqui aproximadamente 100 horas. Aí o valor da sua hora mensal já vai subir, né, para R$ 120,00 aproximadamente. Lembrando, você precisa fazer isto, pois você nem sempre estará efetivamente trabalhando em projetos. Você também tem tempo administrativo, aquele atendimento para o cliente, aquele tempo que você passa no telefone, tudo isso é gasto. Você está gastando telefone, você está gastando energia elétrica, está gastando o seu tempo, você está gastando tempo de aluguel da sua sala para fazer este atendimento para o cliente de algum lugar e isso precisa sair. Então temos aqui agora, né, efetivamente o cara trabalha em projetos 100 horas mensais das 144, né, 1/3 aí do tempo. Você vai acabar gastando em tarefas administrativas. Você tem então um valor de hora de R$ 120,00 já adicionando a taxa administrativa. Agora nós temos que calcular ainda o imposto e o seu lucro. Por que um lucro? Mas Josias, eu já tenho aqui meu valor de hora, aqui meu salário, já estou ganhando 5.988 por mês, por que eu ainda vou ter mais um lucro? Vou arrancar mais dinheiro do cliente? Estou extorquindo o cliente? Não, não é assim, né? Você tem que ter uma margem para a sua empresa. Afinal de contas, nem sempre você estará com todas essas horas preenchidas e você também precisa pensar em expansão do seu negócio, né? Você vai ter que investir, às vezes, dinheiro no laboratório, comprar equipamento novo, montar mais um laboratório, né, para que no futuro possa contratar alguém e gerar empregos e fazer com que, inclusive, a nossa economia gire mais. Então, você tem que ter aí uma reserva financeira na sua empresa. Essa reserva ela é importantíssima. Quem negligencia esta reserva, este lucro aqui da sua empresa, acaba por vezes quebrando. Então, você precisa ter este valor, esta margem. Aqui eu coloquei uma margem de 30%. Ok, o que é esse 2% que está aqui do lado? Esse 2% aqui é o pulo do gato. Muito cuidado. O governo vai lhe cobrar um imposto. Esse imposto, se nós formos colocar o imposto sobre serviço de engenharia para microempresas, ele é de 14,5% ao mês. E este imposto ele é calculado sobre o lucro bruto e não sobre o lucro líquido. Então vamos fazer aqui um exemplo. Se você faturou no determinado mês R$100, você teve uma conta de luz de R$100. Opa, legal, pelo menos eu empatei, né? Não estou negativo. Está negativo. Por quê? Porque o imposto ele é calculado sobre o faturamento bruto da sua empresa. Então você vai pagar R$ 14,50 para o governo sobre esses R$100 que entraram na sua empresa. Logo, você terá R$ 85,50 para pagar a sua conta de luz de R$100. Você vai ter que tirar os outros R$ 14,50 de algum lugar. E para o governo não interessa de onde você vai tirar. Você tem que tirar, você tem que pagar, né? Tem que pagar a conta de luz. Então não importa.
você tem que colocar a mais o valor do imposto no seu valor hora, no seu serviço, senão você vai entrar pelo cano, ok? E aqui nós ainda temos um adendo. Como o imposto ele é calculado em cima do valor bruto e você não quer que o imposto coma o lucro da sua empresa, você ainda precisa colocar um adicional sobre este imposto, senão, né, daqui um pouquinho o imposto pode acabar com a sua margem de lucro em um mês que for ruim. Né? Às vezes pode dar problema em projetos e você precisa refazer o projeto, você trabalha a mais do que o cliente contratou, né, dando horas em garantia, afinal de contas, você tem que garantir o seu serviço. E algumas vezes acontece sim de um serviço, um projeto, ele ultrapassar a quantidade de horas que havia sido especificado e você acaba pagando para trabalhar. Então, para que você não tenha problemas, você tem que calcular mais uma vez o imposto sobre o próprio imposto. Né? O que eu estou dizendo aqui? Você vai pegar o imposto e vai tirar mais 14,5% dos 14,5%. Isso dá 2%. Então, o seu imposto real ele será de 16,5%. Você vai colocar mais 16,5% em cima do valor total das suas horas, né? Que seria esse valor total aqui, mais o seu lucro, 30%. Você vai colocar mais 16,5% para que, ao tirar o imposto, sobre exatamente o valor da hora mais os 30%. Então vamos aqui fazer um exemplo mais direto. Né? Nós temos aqui então o valor com o lucro. Eu vou pegar aqui então os 119. Mais os 119 com 30%, que dá os R$155, ok? Agora eu vou pegar aqui e calcular o imposto. Então esse aqui, né, é o valor da minha hora. Tem que botar mais ainda o imposto. Eu vou calcular, então, sobre 14,5%. Vai dar um imposto de R$ 22,48. Se eu não pegar o adicional, eu vou ter aqui o somatório deste valor com esse. E o valor hora que eu vou passar para o meu cliente é de R$ 177,52. Ok, então agora vamos calcular qual é o real valor que vai sobrar para você nesta ótica aqui. Lembrem-se, o valor do imposto é calculado sobre o valor que você cobra do cliente, ou seja, o faturamento bruto. Se você vai cobrar R$ 177,52 do cliente, 14,5% disto vai para o governo. Então, o imposto aqui vai ser de 25,74, não 22,48 que a gente tinha calculado antes, né? Por quê? Porque aqui a gente já tem somado também o lucro e o próprio cálculo que a gente havia feito para o imposto, a estimativa. Então, no fim, você terá esse valor menos esse, que vai ser de 151,78 e não os R$ 155 que você havia calculado. Ou seja, uma parte do seu lucro está sendo reduzida. Você não está tendo os reais 30% de lucro que você esperava obter. Por isso, nós colocamos mais um adicional aqui, ó, pessoal, que é esses 2%, que é 14,5% do imposto. Um adicional de 14,5% do imposto a mais. Assim, você pode observar que a soma desses dois valores aqui, ó, vai dar 26,21. No final, se a gente pegar esse 181 aqui, e multiplicar ele pelo valor real do imposto, vai dar esse valor aqui, né? E vamos subtrair, então, este deste, e nós vamos ter muito próximo o valor do que nós esperávamos obter de hora limpa, né? Tirando já o imposto. 154,97, né, sendo que nós esperávamos obter 155,04. Então, é um pequeno ajuste aí para aproximar um pouquinho mais e não termos perdas devido à cobrança do imposto que é efetuada após, né, no faturamento. Então, bastante cuidado com isso aqui. Sempre coloque este pequeno adicional para você não ter problemas e não ter perda de lucro no final do mês. Então, nós chegamos aqui, né, pessoal, ao final do nosso cálculo com um valor hora real de 181,26. Este aqui é o valor que a maioria das empresas aí tem operado. Se você for contratar uma empresa grande para serviço de engenharia, o valor da hora se situa entre 180, 200 reais até 350 reais, a depender, né, do tamanho da empresa e do know-how que a empresa já possui. Ok, mas esse é o valor que eu tenho que cobrar mesmo? Bom, você pode, né,
ter valores menores, se você tiver gastos menores. Vamos supor que você não tem um aluguel para pagar, né? Ou vamos supor que você não utiliza a versão completa do Proteus. Se você utiliza uma versão básica do Proteus, que dá aí uma licença de 4.500, por exemplo, já vai cair um pouco mais o valor da sua hora, né? Já tem aí um bom efeito sobre o valor da sua hora. Se você, por exemplo, aceita ganhar um salário menor, também você já consegue diminuir um pouquinho mais o valor da sua hora. Ou se você daqui um pouquinho já se especializou, né? Você é mestre, você é doutor, né? Isso tudo vai também tornar o seu trabalho mais específico, vai tornar o seu trabalho de maior excelência e você também vai passar a cobrar um valor de salário base maior, obviamente. A sua empresa ela é especialista em alguma coisa que na maioria dos locais não faz. Assim, o valor da sua hora também vai começar a subir e você vai ajustando isso conforme você vai sentindo o mercado na sua região. Espero que esta dica tenha sido interessante para vocês. Eu vou deixar essa tabela, essa planilha aqui de exemplo para vocês aí num link para fazer download e vocês podem então utilizá-la para calcular os seus valores de hora aí mensais, né? Então é isso aí, pessoal. Até o nosso próximo vídeo.